Sabe quando olhamos para duas coisas e pensamos, será que a diferença que eu estou a ver é real ou é só uma coincidência? É uma pergunta que aparece em todo lado, desde a ciência até aos negócios. E para descobrir a resposta, a gente precisa das ferramentas certas. Hoje, vamos abrir o kit de ferramentas de um estatístico. Vamos imaginar uma coisa bem prática. Pensa em dois tipos de plantas. Uma parece que cresce mais alto, em média. Mas será que essa variedade é mesmo superior ou foi só sorte com as sementes que plantamos? Como é que podemos ter a certeza? O problema todo está na sobreposição. É que os dados raramente são perfeitamente separados. Algumas das plantas do grupo supostamente mais baixo podem até ser mais altas do que algumas do grupo mais alto. É esse ruído que faz com que olhar a olho nu seja pouco fiável. Precisamos de algo que nos ajude a ver através disso. Ok, para tornar isto bem concreto, vamos usar um exemplo clássico da estatística, as flores íris. Temos 3 espécies diferentes e vamos olhar para o comprimento das sépalas de cada uma. À primeira vista, elas parecem diferentes, mas parecer não é suficiente. É preciso provar. E é exatamente este o desafio. É passar daquela observação subjetiva do isto parece diferente, para uma prova objetiva, matemática. É para isso que servem os testes estatísticos, para nos dar confiança de que as nossas conclusões não são apenas um palpite. Muito bem, vamos começar pelo mais simples. Comparar apenas dois grupos. Imagine que estamos a olhar só para duas das espécies de íris. O nosso kit de ferramentas tem os instrumentos perfeitos para este trabalho. A primeira coisa a decidir é sobre a natureza dos nossos dados. Se os dados se comportam de forma previsível, seguindo um padrão como a famosa curva de sino, podemos usar os chamados testes paramétricos. Agora, se os dados são mais caóticos ou se não temos a certeza do seu padrão, os testes não paramétricos são a escolha mais segura e flexível. Então, na prática, é assim. Para dados bem comportados, o teste T é a ferramenta principal. Para todo o resto, o teste U de Mann-Whitney é o nosso de canivete suíço. Duas ferramentas para o mesmo trabalho, mas a escolha depende do tipo de dados que temos em mãos. Certo, estes testes dão-nos um resultado, mas como é que o interpretamos? Como é que a matemática decide se a diferença que vemos é real ou é só fruto do acaso? A chave para isso está num conceito absolutamente fundamental. Pense no valor P como um detetor de coincidências. O valor P baixo, e a regra geral é ser menos de 0,05, significa que é muito, mas muito improvável que a diferença que estamos a ver seja um mero acaso. Por isso, podemos concluir com bastante confiança que a diferença é real, ou seja, estatisticamente significativa. Ok, até aqui tudo bem. Mas e se tivermos mais de dois grupos, como no nosso exemplo original das 13 espécies de íris? Fazer vários testes T, a comparar os grupos 2 a 2, não só é ineficiente, como também aumenta a probabilidade de chegarmos a uma conclusão errada por puro acaso. Precisamos de uma ferramenta mais robusta, feita para isto. E aqui estão elas. Para dados paramétricos, a ANOVA é, basicamente, a evolução do teste T para 3 ou mais grupos. Se os dados não seguirem aquele padrão de sino, o teste de Kruskal-Wallis é a alternativa não paramétrica que devemos usar. Mas a ANOVA tem uma particularidade interessante. Ela funciona como um alarme de incêndio. Dispara e avisa que existe uma diferença em algum lugar entre os grupos, mas não diz exatamente onde. Dá-nos apenas um sim ou não geral sobre se existe algum problema. E claro, essa é a pergunta que se segue imediatamente. Se a ANOVA diz sim, há uma diferença, a nossa reação natural é ok, mas onde? Para descobrir isso, precisamos de ir buscar uma ferramenta de maior precisão ao nosso kit. E esta fase da análise chama-se post hoc, que em latim significa simplesmente depois disto. Ou seja, depois de a ANOVA nos dar o sinal verde, usamos estes testes mais específicos para comparar cada par de grupos e encontrar a origem exata da diferença. Então, o processo é bem lógico. Primeiro, a ANOVA funciona como um diagnóstico geral. Se detectar alguma coisa, aí sim usamos o teste de Tukey como um bisturi cirúrgico. Ele vai lá e compara cada par de grupos, o A com o B, o A com o C e o B com o C, e diz-nos exatamente onde estão as diferenças significativas. Pois é, os testes dão-nos os números, a prova matemática.
Mas para realmente contar a história dos dados, para a gente entender e comunicar o que eles significam, nada supera um bom gráfico. A visualização é uma ferramenta poderosíssima. Olhando para este gráfico das médias, a história fica imediatamente clara. A espécie setosa tem sépalas visivelmente mais curtas, a virgínica tem as mais longas e a versicolor fica ali no meio. A nossa intuição visual grita que os três grupos são de facto diferentes. E aqui está a prova matemática que confirma a nossa intuição. O teste de Tukey analisou cada par e o resultado é inequívoco. Todas as comparações mostram uma diferença. Agora, temos a certeza estatística de que cada espécie de íris é significativamente diferente das outras no que toca ao comprimento da sépala. Mas a gente sabe que a realidade é muitas vezes mais complexa, e se quisermos comparar os grupos com base em várias medidas ao mesmo tempo? Para isso, precisamos da ferramenta mais avançada do nosso kit. Exatamente. Uma flor ou qualquer outra coisa não se define por uma única característica. Ao analisar múltiplas variáveis em simultâneo, como o comprimento da sépala e a largura da pétala, obtemos uma imagem muito mais completa e realista das diferenças. A ferramenta para isto chama-se MANOVA. Basicamente, pega no poder da ANOVA e leva-o a um outro nível. Em vez de perguntar se os grupos diferem numa única medida, a MANOVA pergunta se os grupos diferem quando consideramos todo um conjunto de medidas ao mesmo tempo. Então, vamos resumir isto num guia rápido do nosso kit de ferramentas. Quer comparar dois grupos? Use o teste T ou o Mann-Whitney. Tem 3 ou mais grupos? Comece com a ANOVA ou o Kruskal-Wallis. A ANOVA deu positiva e quer saber onde está a diferença? Use o teste de Tukey. E se quiser analisar múltiplas variáveis ao mesmo tempo? Aí a ferramenta é a MANOVA. No fundo, o que estas ferramentas nos permitem fazer é exatamente isto que a citação diz. Elas pegam em dados brutos, que por si só podem ser só ruído, e transformam-nos em informação. E essa informação, quando bem interpretada, transforma-se em conhecimento real. E fica aqui esta reflexão. Pense em tratamentos médicos. Será que um novo fármaco funciona melhor para um grupo específico de doentes? Ou a educação? Será que um método de ensino beneficia mais um tipo de aluno? Saber testar estas diferenças com rigor não é só um exercício académico. É uma forma de descobrir verdades sobre o mundo que, de outra forma, ficariam para sempre invisíveis.